Olá, eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo de Neurociência na Escola. Na semana passada, eu publiquei um artigo na página Neurociência na Escola e, pelo interesse de vários seguidores, eu resolvi apresentá-lo em vídeo, já que ele não tem em português. E fica aí a dica para você, deixa aqui nos comentários ou lá na página também o que você gostaria de saber, sobre o que você gostaria que eu falasse aqui e se eu puder compartilhar conhecimentos com você sobre o assunto, sobre o tema, eu vou fazer um vídeo ou um texto com muito carinho. A tradução do título do artigo é Ambiente Visual, Alocação de Atenção e Aprendizado em Crianças Pequenas, quando de mais de uma coisa boa pode ser ruim. Podemos entender como se fosse assim, quando mais pode significar menos. Esse artigo apresenta o resultado de um experimento muito interessante. Ele foi realizado numa escola que fica dentro de um campus universitário nos Estados Unidos. As crianças que participaram desse experimento eram, então, alunos da educação infantil que tinham em torno de 5 anos de idade. Foram 24 crianças. O experimento foi feito em laboratório, não foi feito na própria escola. As crianças saíam da sua escola, que era no campus, e iam para esse laboratório que ficava ali pertinho. E eles construíram nesse laboratório 2 salas de aula. Uma sala com uma decoração típica da educação infantil, como você pode ver nessa imagem, uma fotografia que os pesquisadores fizeram do ambiente, uma fotografia num plano de 360 graus. E na outra sala de aula não havia nada. As paredes estavam lisas, sem qualquer decoração, sem nenhum estímulo dentro desse ambiente que pudesse causar o interesse ou a distração das crianças. Antes do experimento, as crianças tiveram 5 aulas nessas salas para que elas ficassem mais familiarizadas com esse ambiente. Porque se eles começassem o experimento logo de cara, levando as crianças para esse ambiente que era novo para elas, é claro que elas iriam se distrair mais por causa da novidade, por causa da decoração diferente, mesmo na sala sem decoração alguma, elas iriam ficar curiosas com aquele ambiente tão diferente. E também a professora que deu aula para essas crianças durante o experimento não era a professora que elas estavam acostumadas. Então, também esses 5 dias, essas 5 aulas antes do experimento, serviu também para que as crianças conhecessem a professora e tivessem um contato anterior com ela e se familiarizassem também com essa pessoa nova. Durante o experimento, as crianças tiveram mais 6 aulas, além daquelas 5 que foram antes, de familiarização. Nessas 6 aulas, o conteúdo foi dividido em 3 aulas no ambiente decorado, 3 aulas no ambiente livre de decoração, nessa sala toda branquinha que eu mostrei para você. As aulas eram muito típicas da educação infantil. A professora do experimento tinha experiência com a educação infantil, ela era uma assistente de pesquisa desse grupo e ela foi treinada para o experimento e ela não sabia qual que era a hipótese do trabalho. As aulas, como eu disse, eram muito típicas da educação infantil, não eram novidade para a criança, então a professora foi instruída a ler um livro em cada uma dessas 6 aulas do experimento. A cada aula, um livro diferente que foi produzido especialmente para o experimento. Cada livro tinha um tema diferente, ou insetos, sistema solar, os vulcões, enfim, cada aula tinha um tema próprio. E a professora, então, lia esse livrinho para as crianças, sentada no chão junto com elas, como acontece nas salas de aula de educação infantil, as crianças em semicírculo de frente para a professora lia a história, lia o livrinho, e a cada leitura de uma dupla de páginas, a professora mostrava para as crianças o livrinho, mostrando assim, como acontece mesmo, para que todas as crianças no semicírculo pudessem ver a ilustração.
Após a leitura do livro, as crianças faziam uma atividade. Elas recebiam uma folha com uma tarefa. Nesse exemplo, a informação que a professora lia para as crianças era a seguinte: alguns insetos são bons construtores. Formigas constroem túneis, abelhas constroem favos de mel, vespas constroem ninhos de papel. Independentemente da aparência ou do trabalho deles, todos os insetos têm 6 pernas e um corpo com 3 partes. E em seguida, a professora dava a instrução: faça um círculo no inseto. E qual foi a conclusão do trabalho? As crianças, quando estavam na sala decorada, gastaram mais tempo para fazer as atividades depois da leitura do livro do que quando elas estavam numa sala não decorada. E quando elas estavam numa sala não decorada, elas acertaram mais do que quando estavam na sala decorada. Além desses exercícios, as aulas também foram gravadas e especialistas analisaram o olhar das crianças durante a leitura do livro pela professora e também durante a realização dessas atividades. E eles concluíram que, quando elas estavam na sala decorada, as crianças desviavam mais o olhar para o ambiente em torno. Ou seja, a decoração chamou a atenção dessas crianças mais do que o ambiente não decorado. E os especialistas concluíram, analisando a gravação desses vídeos, que quando a professora estava dando a instrução para as crianças, nesse exemplo que eu dei aqui, dando a informação sobre o inseto e depois dando a instrução do que ela deveria marcar na atividade, se as crianças estavam na sala não decorada, o ambiente chamou muito pouco a atenção delas, apenas 3% do tempo dessa instrução. Ou seja, durante a instrução, o ambiente roubou 3%, em torno de 3% do tempo que a criança deveria estar prestando atenção na professora. Enquanto que, nos momentos em que essas crianças estavam na sala decorada, esse roubo da atenção pelo ambiente foi de mais de 20%. Mas na sala de aula sem decoração, também houve roubo da atenção. Nós vimos aqui que, mesmo na sala não decorada, em torno de 3% do tempo as crianças estavam distraídas ali com o ambiente. E outras distrações roubaram mais ainda esse tempo, que foram distrações com o colega do lado, foram distrações com partes do próprio corpo, ou foram outros tipos de distração, que não era nem com o próprio corpo, nem com o coleguinha, nem com o ambiente, mas que pode ser uma fuga de pensamento, um devaneio, prestar atenção em outras coisas, que não fosse a instrução da professora. Esses resultados, então, indicam que a solução não é abolir totalmente a decoração na sala de aula, mas manter um bom senso e ter clareza do que é importante manter ali no ambiente, o que vai ajudar na aprendizagem. Eu me lembro que quando eu dava aula ou trabalhava como coordenadora de escolas, era comum colocar os trabalhos dos alunos no mural, colocar outras informações do dia, do tempo, do calendário, enfim, muitas informações. Então, esse trabalho mostra que é preciso uma seleção. E outro cuidado é que decoração nenhuma, sala totalmente fria, isenta de decoração, também não é motivadora. Então fica aí a dica que o bom senso é a melhor medida. Ter clareza da importância da decoração, do objetivo da decoração, é a melhor alternativa. A melhor maneira de fazer as opções corretas, de definir o que deve ficar, o que não é preciso ficar, o que está extrapolando e assim adotar essa medida de que menos pode ser mais. Nós vimos nesse trabalho que não só a decoração da sala de aula pode roubar a atenção do seu aluno, outros fatores também. E é muito importante que você conheça o seu aluno e conheça o ambiente da sala de aula, o que é que rouba a atenção dele. E procurar, então, contornar essas situações, minimizar esse roubo e ajudar o seu aluno a se manter mais concentrado. Se você achou importante conhecer esse artigo,
deixa para mim aí o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos na escola e vamos construir salas de aula mais motivadoras e mais bem planejadas. Meu abraço para você e até o próximo vídeo.